Iniciamos agora a audiência de instrução e julgamento. Está gravando. Presentes a autora e a proposta da requerida. Presente ainda o advogado da requerida e o senhor perito. E ausente os advogados da requerente, embora tenham sido regularmente intimados, conforme demonstra os autos. Nós vamos iniciar pelo depoimento do senhor perito, esclarecimentos, na verdade, do senhor perito, uma vez que tais esclarecimentos foram protestados pela parte requerida. Bom dia, doutor Grécio. O senhor nos ouve bem? Tranquilo, ouvindo alto e claro. Perfeito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais alto, porque o seu som está aqui chegando para a gente baixo. Eu não sei se é o seu microfone ou algo. Perfeito? Aumentei um pouco aqui. Não sei se melhorou. Então, nós vamos começar com sua qualificação. O senhor pode apresentar a sua qualificação, indicando, inclusive, a sua especialidade técnica e demais atividades profissionais? Seu nome completo, estado civil, enfim, profissão. Eu sou engenheiro, meu nome é Jorge Creso Coutrinho Demetrio, sou engenheiro civil com especialização em saúde pública, mestrado em arquitetura e urbanismo, doutorado em engenharia, sou professor do Departamento de Estruturas da Universidade Estadual do Maranhão, já há vários anos, sou residente em São Luís, Maranhão, na Avenida dos Holandeses, número 221, apartamento 902, edifício Vinha Del Mar, Ponta da Areia. Meu CREA é 5459/D-MA, CPF 354-437-233/91. Perfeito. O senhor tem experiência na área de perícia judicial? Já fiz várias perícias judiciais, inclusive tenho curso de perito e avaliador. O senhor nos falou que o senhor é professor da Universidade Estadual do Maranhão. Qual é a disciplina? Planejamento e gestão de obras, riscos na construção civil e materiais de construção civil. Tá. E isso lhe capacita a fazer a perícia no que diz respeito à questão de estrutura, de concreto, etc.? Acredito que sim. Tá. A parte requerida, ela fez algumas observações, fez algumas questionamentos, e eu vou tentar, não sei se o senhor teve acesso a esses questionamentos, eu pedi que tivesse. Não, eu fiz um complemento da perícia, não sei se é esse. Eu fiz por escrito. O que eu quero saber é o seguinte, a grande tese da parte ré é de que o problema que ocorreu no telhado do shopping foi do lado oposto ao da loja da requerente. E o que eles alegam de que este fato não teria provocado, não teria causado danos ao lado oposto. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? A loja onde houve o desabamento, se não me engano, a loja C1, é o lado oposto ao da autora. Não foi um desabamento de telhado, foi um desabamento de uma laje de piso. A laje do corredor desabou, ou seja, que dado que seria a cobertura do térreo. A laje da autora, a laje de piso da autora, é do outro lado, no segundo andar. O que eu falo que houve influência, eu vou explicar. Quando houve esse desabamento, a informação que se tem, confirmado no dia da perícia, pelas pessoas da RE que acompanharam, é que foi feito um reforço estrutural em todo o empreendimento. Nesse reforço estrutural, houve um aumento da seção de pilares em várias lojas, inclusive na loja da autora. Ora, os pilares recebem carga da cobertura e jogam para o solo. Se fizeram um reforço dos pilares em toda a loja, porque ficaram preocupados com o desabamento que houve do outro lado, fizeram esse reforço por conta do desabamento. Se não houvesse desabamento, não teriam feito esse reforço em toda a estrutura. Fizeram esse reforço e também modificaram o telhado. Quando modifica o telhado,
que cobre o segundo andar e a loja da autora é no segundo andar, obviamente houve influência na loja da autora, porque mudaram o telhado que está em cima da loja dela, o telhado que cobre a loja dela. O telhado era em forma triangular e ele foi modificado, a fachada do prédio modificou. Eu até anexei no complemento, não sei se todos têm acesso ao processo, a foto antiga, eu consegui uma foto antiga, onde o telhado ele era, vamos dizer, triangular, e hoje o telhado é achatado. Quando houve a mudança do telhado, com certeza houve influência na loja, porque a queixa da autora é a queixa que há infiltração, umidade. Ela não está fazendo uma queixa de algum problema estrutural, ela está fazendo queixa que, em função do que aconteceu lá, das mudanças que ocorreram, a loja dela hoje é cheia de umidade e de infiltrações. E a pintura está mal feita, ela está fazendo queixa em relação a isso. Não é uma queixa da estrutura, de que o prédio, que a loja da autora esteja em ruínas. Não, ela está se queixando das influências de umidade e de água na loja dela. O estado atual da loja é um estado de... Ela se encontra reformada, a loja, ou ela está em processo de reforma? E mais, toda essa movimentação que houve, teve alguma repercussão na parte interna da loja? Me recordo na parte interna. Na medida em que é mexida na cobertura, e o forro da laje é forro de gesso, ela sofre uma certa influência, não deixa de sofrer. No dia da vistoria, que já tem um tempinho, a loja estava em pintura. A autora estava pintando a loja. O que eu pude constatar é que o banheiro tinha muita umidade, existiam umas marcas de umidade na loja, mas eu não fui numa época de chuvas, e ainda tinham as marcas que a autora tinha preservado, e a obra de mudança da cobertura já tinha toda sido concluída. Já fui quando já tinha a empresa, a RE já tinha mudado todo o telhado. Essa repercussão, ela chega, inclusive, a alcançar o piso da própria loja? Não. O que alcançou o piso no momento em que ela faz um reforço no pilar, porque para ela fazer um reforço no pilar, ela aumentou a seção do pilar. Para aumentar a seção do pilar, ela precisou interferir na laje de piso da loja, porque ela aumentou um pouco o pilar. Mas isso eles fizeram em todas, não posso dizer que são em todas, mas em várias lojas houve esse aumento de seção do pilar. Ou seja, então apenas naquele espaço de aumento da seção do pilar, não é isso? Só naquele pedaço bem pequeno. Entendi. As obras de reforma que ocorreram no mini shopping, elas foram feitas pelo condomínio ou pela lotiva? O senhor sabe dizer? A reforma da cobertura, pela informação que eu tive na data, foi feita pela lotiva. Alguma outra das lojas vizinhas dela, vizinhas da loja da autora, sofreram algum impacto do desmoronamento? Eu digo assim, o problema da autora não foi um impacto do desmoronamento, ela não teve impacto do desmoronamento, ela teve consequências das medidas tomadas para evitar e preservar a estrutura do prédio. Foi a mudança da cobertura, foi o reforço de pilares. Então, isso incomodou a autora, mas depois do desmoronamento, porque o desmoronamento aconteceu do outro lado realmente do prédio. Eu acredito que preocupados com isso, ou aproveitando, já que iam recuperar a laje que desmoronou, mexeram na cobertura do prédio, reforçaram pilares, mas isso aconteceu após o desmoronamento, não foi assim um impacto, um dano causado pelo desmoronamento. Entendi. Mas o prédio foi interditado. O prédio, a área que desmoronou foi interditada, mas foi recuperada e sem problema está lá, normal hoje. Não houve interdição do outro lado, da outra ala do condomínio? Então, logo após o desmoronamento, teve todo aquele procedimento de bombeiro e tudo mais, mas não houve um motivo assim, para fechar tudo, para isolar o prédio. A RE tomou as providências de recuperar e fazer o reforço estrutural. Okay. Doutor Pedro Franco, eu vou conceder a palavra ao senhor, para o senhor fazer as perguntas que o senhor entender pertinentes, por gentileza. Perfeito. Bom dia, doutor Jorge, tudo bem? Bom dia, doutor Pedro, tudo bem? Pronto. Então, o senhor começou a prestar uns esclarecimentos, dizendo que quando compareceu
lá a loja da autora, diz que pelas informações que se tem, né, que quem teria mexido no telhado teria sido a empresa Ré, né? Aí eu queria que o senhor dissesse, por gentileza, se o senhor lembrar, até porque acho que tem mais de um ano, se eu não me engano, quando o senhor compartilhou, acho que no primeiro semestre de 2019, quem teria dito que é a Lotil que fez essa mudança? Se o senhor se recorda. Eu fui acompanhado por um assistente técnico e um preposto da Lotil no dia. E a autora estava representada por uma outra pessoa também. As pessoas mostraram o lugar do desmoronamento, nós tomamos depoimento do proprietário, o Luiz Fernando, da loja C1, que foi a loja onde houve desmoronamento, à frente dele houve desmoronamento, e a informação prestada e confirmada, inclusive foi explicado pelas pessoas da Lotil que estavam acompanhando, é que foi feito um reforço estrutural. Claro, quando eu cheguei lá, o prédio já estava todo modernizado, foi muito tempo depois, eu não vi mais laje no chão, isso já tinha passado muito tempo. Então, as informações que eu tenho, e que você consegue perceber nitidamente quando você olha para a estrutura, porque você vê que as pingadeiras foram mantidas, inclusive, abaixo da cobertura nova. Você vê que tem pingadeiras que ficaram abaixo da cobertura que foi feita nova. Deu uma elevada na cobertura, ficou mais moderno o prédio, ficou mais bonito. Então, o que eu estou falando? As pessoas disseram, houve reforço nos pilares, tá? O desmoronamento diretamente não derrubou nada, não quebrou nada da autora, mas houve uma mudança na cobertura. Essa mudança na cobertura, que possivelmente foi feita, pelo que a informação que se teve na hora, de ocupantes, do próprio pessoal da Lotil, foi feita junto com o reforço de pilares. Essa mudança, se você mora numa casa, a pessoa muda seu telhado, você está sujeito a intempéries, né, enquanto tira seu telhado. Então, o entendimento é esse. Perfeito. Doutor Jorge, o senhor disse também que me confirmaram essa informação. Também passaram para o senhor, até porque esse incidente, esse desabamento, enfim, que aconteceu na loja C1, né, que é do outro lado. Isso. Aconteceu ali próximo ao Natal de 2014. Então, essas obras, pelo menos o que se tem de informação, o que é que se tem constatado, aconteceram em 2015. Né? Então, chegaram depois de várias reuniões, tiveram... Doutor, uma pergunta, por gentileza, doutor. Seja mais objetivo. Se o senhor teve informação lá, ouviu também saber, que foi o próprio condomínio que contratou a empresa para fazer esses reparos, das lojas que teriam sido atingidas? O senhor ouviu dizer também isso? Confirmou? Não. A informação que eu tive lá, tanto dos acompanhantes da Lotil, quanto dos lojistas, por exemplo, a C1, eu entrevistei o proprietário da C1. Quem efetuou toda a recuperação, o reforço de pilar e tudo mais, foi a Lotil. Perfeito. Doutor Jorge, só mais um esclarecimento, por gentileza. O senhor até afirmou já quando da primeira indagação, que aí não teria informação se esse reforço estrutural teria atingido outras partes da loja da autora, né? Até porque ela já estaria em reforma, estaria fazendo pinturas. Teria como afirmar se de fato esse reforço poderia atingir o contrapiso, o piso, as luminárias, a fiação, o chapisco, o reboco. E aí eu pergunto em relação a isso, até porque isso foi colocado na petição da autora. A pergunta, doutor, as suas conclusões você tira nas alegações. Exato, eu estou só perguntando se é possível afirmar que esse reforço na estrutura poderia ter atingido essas outras partes da loja, o contrapiso, o reboco, o piso, enfim. Exatamente. São dois momentos. Houve o reforço estrutural dos pilares, onde você aumenta a seção do pilar. Então, imagine, ela está no segundo andar. No primeiro andar, terra o primeiro. Vamos lá. O pilar vem lá de baixo, vem da sapata. Esse pilar, ele passa por dentro recebe a carga da viga que sustenta o piso dela e continua para sustentar a cobertura. Na hora que você aumenta a seção do pilar, você está alterando toda a estrutura. Você tem que passar por dentro do imóvel dela, para chegar lá na cobertura. Então, o pilar alterou o contrapiso e piso dela. Agora, existe outra coisa, eu não estou falando só do reforço estrutural. Houve o reforço estrutural e a mudança na cobertura. Quando houve a mudança na cobertura, você expõe o forro de gesso, porque em algum momento aquele forro de gesso ficou aberto a intempéries, e você, ao expor o forro de gesso, o forro de gesso é uma coisa muito fraca. Você está expondo pintura, você está expondo toda a estrutura da sala à umidade, né?
Perfeito. E só a última pergunta. São duas coisas, entendeu? Foi reforço estrutural e mudança de cobertura. Perfeito. E a última pergunta, até para liberar, por minha parte, por gentileza, se o senhor pode afirmar, com base na perícia que o senhor fez, se isso foi ocasionado por conta dessa mudança que o senhor falou, ou se pode ter sido por outra reforma que tenha sido feita posteriormente, até pelo tempo, né? A gente tem 2015 até 2017. Se o senhor consegue afirmar que foi por conta desse reforço, enfim, dessas outras colocações que o senhor pontuou. Tem como afirmar, por gentileza, ou não? Doutor, na perícia eu vou constatar o que tem no local. Bom, a informação que eu tive foi desabamento, vi fotos, tal, consta no processo, as fotos. E o que me restou fazer foi perguntar para as partes e ver o que estava lá. Realmente os pilares receberam um reforço. Tá? Realmente houve uma mudança de cobertura porque eu consegui, inclusive, anexar a foto antiga e a foto nova do prédio. As pessoas que estavam lá e as pessoas da Lotil disseram, bom, a Lotil fez esse reforço porque achou que deveria fazer, não tem nada a ver com a coisa, mas a gente achou melhor, por precaução, fazer um reforço estrutural, e a Lotil mudou a cobertura. Bom, posso constatar isso. E a autora alega que me mostrou a sala com sérios problemas que são característicos de umidade. Tá? Então, as informações que eu tenho e o que eu pude constatar é que realmente isso causou danos à loja da autora. Essas obras causaram danos e transtornos à autora, isso eu posso afirmar. Agora, a data, a precisão, eu não tenho, porque quando eu fui lá, tudo isso já tinha acontecido. Pronto, doutor. O senhor falou que essas obras causaram, mas, assim, o senhor não consegue precisar porque tiveram outras obras depois, né? Estavam fazendo. E aí, o senhor não consegue precisar. Doutor, a pergunta, a pergunta, por favor. As suas alegações, o senhor faz alegações finais. A pergunta, qual é a pergunta? Então, de fato, o senhor não consegue confirmar se foi por conta dessa suposta alteração feita em tese pela Lotil. Você não consegue confirmar se foi essa ou se foram outras. Doutor, já respondeu essa pergunta, doutor. Só enfatizando. Se você tem um reforço de pilar, e lá onde está o pilar você está com problemas, e a Lotil diz que reforçou o pilar, obviamente é lá o problema. Se você tem uma mudança de cobertura e você olha para cima e vê lá a mancha de água e tudo mais, e houve uma mudança na cobertura, leva a concluir que o problema foi causado porque houve uma mudança na cobertura. Agora, dizer se houve obras depois, eu não tenho como saber, porque depois que eu fui lá, eu não voltei. Depois que acabou a perícia, nós entregamos, eu não voltei para ver se tiveram obras depois ou não. Sei que estavam pintando a sala quando eu fui, no dia da perícia. Perfeito, doutor. Satisfeito. Obrigado. Obrigado. Doutor Crésio, não consegui a palavra, não abro a palavra ao advogado da parte autora, porque, como ressaltado no início da audiência, embora intimado, comunicado do ato, possibilitado que participasse, quer virtualmente, quer presencialmente, não se fez presente, nem virtualmente e nem presencialmente. Por isso, não terá a oportunidade de fazer perguntas ao senhor perito. Eu agradeço ao doutor Crésio, pela disponibilidade e vou, então, retirá-lo da sala. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Até logo. Bom Obrigado. dia. Obrigado. Até logo. Ok, vamos escolher o depoimento pessoal da autora. Eu peço ao secretário Pitágoras que oriente a autora que no curso do depoimento, e apenas no curso, ela retire a máscara para que nós possamos ouvi-la. Vamos retirar a máscara só durante o depoimento. Gabriel, só para ouvir. Tem palavras, tá? Mais alto. Certo. Pronto, ficou melhor agora o áudio assim? A senhora está nos ouvindo bem? Um pouco. Estou escutando. Aumente o volume, Pitágoras, por favor. Aumentei. O microfone mais próximo dela. Melhor? Bom dia, senhora. Bom dia. O seu nome completo, por favor. Maria Regina Salles Sampaio. A senhora é brasileira, seu estado civil?
sou brasileira, União Estado, né? Moro no Parque Shalom, na rua V7, condomínio Alcântara 3, bloco 2, apartamento 201. Certo? Luiz Maranhão. Meu CPF é 499-545-10353. Ok, perfeito. Vou lhe fazer algumas perguntas. Tá? Qual a sua profissão? Eu sou técnica em contabilidade. A senhora adquiriu essa sala quando? Eu comprei essa sala em 2000, acho que 2004, 2005, muito bem. Eu comprei. A senhora, por favor, pode repetir? O som chegou ruim. Eu comprei essa sala, em média, mais ou menos, acho que em 2004, 2005, eu não lembro muito bem a data, entendeu? Sim. Eu comprei essa sala de uma pessoa que estava saindo do condomínio, né? E me ofereceu, eu fui e comprei a sala da mão da pessoa na época. Entendi, tá certo. O seu advogado, a senhora tinha conhecimento dessa audiência, né? Como? Não entendi. O seu advogado tinha conhecimento desta audiência? Tinha. Perfeito. Tá certo. E a senhora sabe onde ele está? Ele me falou que estava em trânsito, vindo para cá, quando eu liguei com ele. Tá bom. Então vamos lá. Vou fazer umas perguntas básicas para a senhora. Quando aconteceu o fato, o imóvel estava alugado? Estava alugado? Como? Não entendi. Quando aconteceu o desabamento, o imóvel estava alugado? A sua sala estava alugada? Minha sala estava alugada. Depois do desabamento, o prédio ficou interditado por quanto tempo? A sua sala ficou interditada por quanto tempo? Ele ficou interditado. Primeiro, a pessoa que estava desalugou a sala porque ficou com medo. Aí eles botaram umas vigas de reforço para segurar a parte de cima de todo o prédio, da parte de cima, tanto em cima e embaixo, né? E aí, com isso, iam começar a fazer a reforma. Aí depois veio um outro advogado, um outro engenheiro e disse que não havia necessidade daquelas vigas de estruturas. Aí tirou toda a viga de estrutura, né? E começaram a fazer o serviço do prédio. A empresa que tinha sido contratada na época pela Lotil. Mas vamos lá, vamos por partes, porque se a senhora não for por partes, eu não vou me perder. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu pergunto o seguinte: a sala estava alugada? Estava alugada. Tá. O inquilino, depois desse incidente, ele permaneceu ou ele desalugou a sala? Ele saiu. Quanto tempo depois ele saiu? Logo imediatamente ou demorou um pouco? Foi em dezembro, acho que ele saiu mais ou menos em março. Ele resolveu não ficar porque ele ficou com medo de acontecer algo pior, entendeu? Tá certo. A sala... Então a senhora me disse, olha, o fato aconteceu em dezembro e o inquilino saiu em março. Acho que foi mais ou menos março, foi fevereiro ou março, doutor? Fevereiro ou março. Pois bem, no mês de janeiro, a sala ficou... As pessoas tinham acesso à sala, tinham acesso. A pessoa estava alugada, mas ela já estava começando a tirar, ela já não estava mais indo com frequência, porque ela era uma venda de roupa. O shopping estava funcionando? As partes de baixo, algumas salas, e em cima, porque tem uma corretora de seguro, estava funcionando. Do lado da sua sala, de um lado e do outro, estavam funcionando as salas? Do lado da minha, não estava funcionando, não, estava fechado. Até porque fizeram uma abertura na estrutura que ligava a minha e a sala do lado. Aí a sala do lado desocupou também, que era uma seguradora de carro. A pessoa saiu porque eles iam fazer uma estrutura que ligava a minha sala a outra. Entendi. Então, a sua sala e a sala do lado ficaram impedidas de funcionar, é isso? Isso. Porque eles iam abrir a estrutura no meio das duas salas. Tá bom, então vamos lá. Responda as minhas perguntas porque fica fácil. Então, o fato aconteceu
em dezembro. Segundo a senhora, o seu inquilino saiu em fevereiro, março, a senhora não se recorda bem, mas o mês de janeiro não conseguiu funcionar por conta desse serviço que precisava ser feito. É isso? Isso. E ficou assim até quando? Sem alugar? Até hoje eu estou sem alugar. Não, senhora, não é sem alugar. Ficou sem essa possibilidade de uso até quando? Quanto tempo demorou esse serviço? Doutor, eu acho que levou, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Mas todo shopping fechado? Mesmo na parte onde houve o acidente? Como? Se todo o shopping ficou fechado? Não, só algumas salas funcionavam. Algumas. Muitas saíram por causa que quem tinha sala alugada, as pessoas foram saindo com medo que acontecesse um rompimento total do outro lado também. Entendi. Então, quem tinha alugado ia saindo. Entendi. Ia saindo com medo. Entendi. Outra coisa, a senhora, nesse momento, a senhora me disse que as obras demoraram de forma de 1 a 1 ano e meio, não é isso? Acho que foi mais ou menos um ano e meio. A senhora não tem certeza? Não tenho certeza, não lembro. A senhora não tem certeza, não lembra. Tá certo, tá bom. Quando a pessoa saiu do aluguel, né, a pessoa saiu no mês de março, fevereiro, março, a senhora não conseguiu alugar novamente? Não, porque ele estava ainda fazendo essa estrutura. E aí, eles ficaram fazendo essa estrutura e trabalhando tanto nessa estrutura como do outro lado que havia desabado. Entendi. E esse serviço demorou de... Quando terminou o serviço? Entre 1 ano e meio, segundo a senhora, né? Eu acho. Perfeito. A senhora conseguiu alugar? Botou a sala para alugar novamente? Não, ainda não aluguei, porque quando eles terminaram, eu fui fazer a reforma, que eles não... como é que se diz? A viga que fizeram, ela ficou assalientada, né? E aí eu fiz a reforma, mas quando chove, que ainda está desalugado, quando chove, há infiltração, entendeu? Eu tive que repor o forro, a parede que eles fizeram a viga, quando chove, às vezes ocorre a umidade. Entendi. E até hoje não conseguiu alugar a sala? Não, ainda não aluguei a sala. Tá certo. E o shopping está funcionando direitinho? Outras salas desocupadas? Embaixo, sim. Tá certo, tá bom. E a senhora fez... Quando o perito esteve lá, ele disse que estava sendo feita uma pintura, etc. Depois, a senhora fez uma pequena reforma lá, foi isso? Isso, fiz reforma. Tá certo. Doutor Pedro Franco, o senhor pode perguntar, por gentileza. Doutor Geraldo, com licença. O doutor Getúlio está na sala. Chegou. O senhor pode mostrar... Posso? Bom dia, já começamos a audiência no horário definido, já ouvimos o senhor perito e, naturalmente, como o senhor não estava presente nem virtualmente e nem presencialmente, o senhor não teve a oportunidade de fazer indagações ao perito. Infelizmente, é o risco que o senhor correu ao se atrasar para o ato. Vamos continuar, então, com o depoimento da parte autora. Perfeito. Bom dia, dona Maria Helena. Tudo bem? Bom dia. Bom, a senhora pode me responder, por gentileza, quando foi que a senhora constatou esses problemas que a senhora narrou, a senhora teria vivenciado? A senhora lembra quando a senhora conseguiu constatar, após o desabamento que houve na outra loja? Que houve a infiltração? Sim. Não, logo que eles fizeram, na época que eles fizeram a reforma da viga, não era época de chuva, certo? E aí, logo após,
começou a chuva, aí teve época que eu tive que mandar em cima do telhado, porque na viga escorria água. Na viga da estrutura que eles fizeram na época. Então, foi logo em seguida do desabamento, um pouco depois, a senhora consegue uns 6 meses depois, tem noção ou não? A senhora consegue saber? Não entendi sua pergunta. A senhora consegue saber, já só disse que começou a tomar conhecimento dessa infiltração com a época da chuva, né? Então, eu queria saber se a senhora consegue precisar, ou então, pelo menos aproximar, por gentileza, se foi 6 meses depois do desabamento, no ano seguinte, no ano de 2015, a senhora sabe ou não lembra? Mas já começou a ler a infiltração. Não, foi logo depois que, antes mesmo de terminar a reforma da viga, teve, assim, a gente percebeu que não, ela ficou assim, meia úmida. Aí a pessoa que estava fazendo o serviço da época, ela disse que não, porque o cimento ainda não havia secado. Ainda estava úmido. Mas logo depois que terminou, que choveu, né? Como é que se diz? A viga ficou infiltrando. Entendi. Então, diante disso, dona Maria Regina, a senhora participou das reuniões do condomínio, dos lojistas que tiveram as lojas afetadas por conta do desabamento com a Lotil? A senhora participou dessas reuniões ou não? Não chegou a participar? Não participei. Mas porque a senhora não tomou conhecimento ou porque a senhora não quis ir? Não participou. A razão pela qual... Tranquilo. Só mais uma pergunta, Excelência. Fique à vontade. Dona Maria Regina, a senhora ter entrado, assim, com a ação uns 3 anos depois que a senhora constatou, já que a senhora constatou logo em seguida. A senhora sabe dizer? Na época, eu tentei, porque muitas pessoas fizeram isso. Eu tentei falar, mandei e-mail para a pessoa na época que era responsável, eu não lembro o nome, e fazer um acordo, expliquei toda a situação e a pessoa disse que ia ver. Tanto é que ficou esperando, eu mandando e-mail, eu não lembro o nome da pessoa que na época estava responsável por essa situação. E depois ela disse que ficou de mandar uma resposta. Quando eu fui atrás, eu fiquei sabendo que a pessoa havia sido destituída do cargo, como a pessoa responsável dessa situação. Perfeito. E só para encerrar, Excelência, a senhora tem conhecimento, dona Maria Regina, que todos os outros lojistas que tiveram algum problema por conta desse incidente foram ressarcidos? A senhora tem conhecimento disso ou não? Tenho. Excelência, sem mais perguntas. Perfeito. Eu vou agora admitir a senhora Nilda novamente, readmiti-la. O senhor tem como entrar em contato com ela, doutor? Tenho, só um minutinho. Ela está aqui. Né? Eu já admiti, ela não... Ela voltou aqui. Vamos ver aqui se ela consegue entrar agora. Agora sai. A senhora voltou, Danilda. Só que a senhora está
essa posição está ruim por conta da luminosidade. A senhora tem condições de mudar a posição ou... Deixa eu mudar. É porque eu estava de um lado que toda hora passa alguém. Melhorou? Melhorou. É compreensível. É porque toda hora passa alguém atrás, aí eu mudei a posição. Não se preocupe, não. Vamos continuar, então. Tá. O seu nome completo, por favor? Nilda Justina Ferreira. Brasileira, seu estado civil? Solteira. Solteira, profissão? Eu sou técnica em administração. Tá. O seu endereço completo? Hoje eu sou aposentada também. Seu endereço completo, por favor? Eu não sei como é que está aí na procuração, mas agora atualmente eu estou na Rua 6, quadra 2L, número 10, Ipem São Cristóvão. Ipem São Luís Maranhão, né? São Luís Maranhão. Perfeito. A senhora acompanhou todo esse problema que aconteceu lá no shopping? Sim, acompanhei. A senhora era funcionária da Lotil, é isso? Sim. A senhora pode dizer rapidamente o que aconteceu? Teve o sinistro lá, que uma laje desabou, né? No caso da última sala, bem no canto, do lado direito de quem? De frente, né? Sim. Aí aconteceu isso e aí teve vários problemas, aí a empresa foi chamada, né? Uhum. E foi feito também uns acordos, né? Foi indenizado o pessoal que sofreram os prejuízos, todo mundo foi indenizado. Não foi todo mundo que sofreu prejuízo lá, dona Nilda? Não, foi só o pessoal do lado direito, porque são duas alas? São 12 salas, que é 6 em cima, 6 embaixo. Sim. Essa aqui do lado direito, né? Sim, sofreu consequências. Agora, do lado esquerdo já não houve avarias. No momento no momento da queda, não houve avarias do lado esquerdo? Só do lado direito? Tá. Não, senhor. Foi feito depois alguma obra de reforço da estrutura lá? Depois foi feito, foi o condomínio mesmo fez essa obra de reforço, né? Depois do que aconteceu. A Lotil, no caso, indenizou também o condomínio e eles mesmos fizeram os trabalhos. Mas aí, essa obra de reforço foi toda a estrutura ou só do lado onde teve o acidente? Foi onde teve o acidente. E também foi feito, mudou assim, como é que eu posso falar? O layout. O layout mudaram da frente toda do condomínio, certo? Das salas. Aí mas mudaram tanto do dia. A Lotil financiou essas obras? Foi indenizado, foi. Ela financiou. Não foi ela que executou, ela financiou, é isso? Ela não executou. Ou ela executou? Ela não executou. Quem executou foi o próprio condomínio. Mas quem pagou foi a Lotil? A Lotil pagou uma parte do acordo que foi feito, a Lotil pagou. Que foi combinado, a Lotil pagou por síndico. Entendi. Na época. Entendi. E, além desse problema com a altura, outras lojas do lado esquerdo também tiveram alguma demanda em relação ao Lotil? Ou foi só ela? Não, doutor. Não, pelo meu conhecimento, nenhuma loja do lado esquerdo teve algum problema, não. Tá. Então, pelo seu conhecimento, foi só a autora que fez essa demanda? Foi. Tá bom. Eu pergunto ao advogado da parte autora se tem perguntas. Uma pergunta. O senhor pode falar mais alto, por gentileza? Uma pergunta, excelência. O senhor pode perguntar, doutor, por gentileza. A senhora tem conhecimento da celebração de um acordo de indenização entre a Lotil e uma lojista do lado esquerdo, vizinha da dona Regina? Teve um acordo, mas não foi problema de estrutura. Esse acordo, pelo meu conhecimento que eu tenho, foi o problema porque tiveram de fazer os serviços e como estava fazendo... eles escoraram lá, foi tipo uma coisa, não, eu tive
de abrir mão de alguma coisa, entrada de alguma coisa, porque estava escorado, alguma coisa assim, entendeu? Mas não de estrutura. Mas porque teve que fazer uma obra ali, é isso? Não entendi. Nesse caso que o doutor se referiu, esse acordo foi por conta de uma obra que foi feita nesta sala, é isso? Não foi feito na sala, foi feito, porque acho que teve transtorno, porque como era na loja de baixo, aí teve escoramento, essas coisas, e a Lotil, ela procurou a Lotil procurou para não ter confusão, certo? Aí entrou em acordo com ela. Tá certo. Entendi. A execução do telhado foi feita apenas do lado direito ou também do lado esquerdo, do lado da loja da Dona Regina? Só do lado direito, do lado esquerdo, que eu, pelo meu conhecimento, não teve serviço, porque não teve problema de estrutura, não. Mas não houve mudança do layout? Ou foi só de um lado a mudança do layout? Não, mudou dos dois lados, eles mudaram. Inclusive, até a frente lá da onde sobe a escada, foi tudo mudado. Quem executou o reforço da coluna dentro da sala da Dona Regina? Isso aí eu não sei te informar. Somente, Excelência. Perfeito. Muito obrigado, dona Nilda. A parte autora não arrolou testemunhas. A parte ré rolou uma testemunha, a senhora Vanessa Jesuíno. Dona Nilda, a senhora pode permanecer ou a senhora pode, eventualmente, se quiser, né, a senhora está liberada, pode sair da sala virtual. Não, eu quero permanecer. Perfeito, sem problema nenhum. Eu vou aqui autorizar a senhora Vanessa Jesuíno. Ela, como já está há muito tempo lá aguardando, pode ser que tenha necessidade de... De entrar novamente? Essa... Talvez tenha necessidade. Ela foi a primeira a chegar, então é possível que sim. O sistema, se tivesse uma sala, uma antessala que permanecesse online, seria melhor. Com certeza. Ela fica aguardando a minha autorização. Se eu não dou autorização... Aí tem que ficar aguardando. Exato. Então, a demora da autorização, às vezes, a própria conexão cai. O senhor contactou, doutor? Já, ela está aguardando aqui. Até a foto está aguardando a Não, liberação. ela tem que entrar de novo. Ela tem que entrar de novo. Ela não está aguardando, ela não aparece para mim. Ela tem que entrar novamente. Tem que atualizar. Ela tem que atualizar, exatamente. Pronto, ela vai fazer agora. Agora sim. Agora ela entrou. Senhora Vanessa, a senhora nos ouve? Senhora Vanessa, a senhora nos ouve?
Senhora Vanessa, a senhora Bom nos ouve? dia. Bom dia. Estou ouvindo, só não... Bom dia. Bom dia. Então vamos lá, a senhora está... Bom dia a todos. Bom dia. Vamos só esperar a sua imagem. Tá. Bom dia. Bom dia. A senhora nos ouve bem? Ouço sim. Ah, que bom. Bom dia. Vou lhe fazer umas perguntas, tá bom? Perfeito. Tá certo. O seu nome completo, por favor? Vanessa Brito Pessoa de Lucena Jesuíno. A senhora é brasileira. O seu estado civil, dona Vanessa? Casada. Casado. Sua profissão? Engenheira civil. O seu endereço completo, por gentileza. Rua Palmira Carlos Rego, número 85, apartamento 200, bairro Tirol, Natal, RN. Tá. A senhora trabalha ou trabalhou na Lotil? Hoje eu presto serviço. Eu trabalhei mais de 10 anos na Lotil. A senhora continua prestando serviço? Presto serviço. Fiz Tá. outro presto serviço. Eu agradeço muito pela sua sinceridade e vou ouvi-la como informante. Porque, aliás, eu, assim, por conta da sinceridade, isso, para mim, tem um valor, um grande valor, tá bom? Certo. Perfeito. A senhora falou que trabalhou durante 10 anos na Lotil, né? E hoje presta serviço. A senhora chegou a trabalhar aqui em São Luís do Maranhão? Não. A senhora não trabalhou aqui? Eu faço parte do corpo, eu fazia na época parte do corpo técnico da Lotil. Mas a senhora não chegou a trabalhar em alguma obra aqui em São Luís? Não. Não. Não trabalhei. Então, portanto, a senhora não trabalhou nesse shopping do... Eu acompanhei todo o problema por fazer parte do corpo técnico da Lotil. Então, na época, nós conversamos muito a respeito. Hoje, a tecnologia nos permite ter acesso a vários dados. E, na época, nós tivemos reuniões com diretoria, com engenharia, justamente para tratar do assunto. Sim. Então, e a senhora chegou a vir a São Luís, no local? Não fui ao local. A gente fez os estudos com base em fotos, em dados, em extensão do que ocorreu, em relação às indenizações, porque a Lotil, como eu disse, eu trabalhei há muito tempo na Lotil. E a Lotil sempre foi uma empresa muito séria, muito idônea. E ela sempre assumiu. É tanto que a Lotil nunca se eximiu de nada, muito pelo contrário. A Lotil sempre quis fazer as indenizações, indenizou o condomínio, indenizou as salas, né? Inclusive, até a indenização foi tão alta que o condomínio ele fez uma reforma que hoje o prédio é outro, né? É outra arquitetura. Tamanho a indenização foi. Então, assim, nunca se eximiu. E isso eu acompanhei muito na época, a preocupação da diretoria, a preocupação de toda a equipe em resolver a situação. E aí, na época, a gente estudou muito o assunto. A gente visualizou, viu que eram 2 blocos, até onde iria a extensão do dano. É tanto que, do outro lado, não teve nenhuma loja atingida, né? Então, não teria nenhuma justificativa técnica, porque, inclusive, o desmoronamento que houve foi apenas parcial. Foi um trecho no local extremo, você olhando de frente do lado direito. E a loja citada da reclamante é no outro bloco. Então, não tem nenhuma outra loja dali da região, inclusive a de baixo, nenhuma outra foi atingida. Entendi. Nesse caso específico, a razão desse desabamento, desse problema, o que foi? Como eu disse ao senhor, eu não acompanhei o que aconteceu, eu acompanhei as consequências. As consequências. Entendi. As consequências, porque a obra era de outro engenheiro, eu estava em outra equipe. Quando ocorreu o acidente, aí sim tivemos reuniões técnicas, inclusive porque o corpo técnico vem para aqui para Natal também. A gente faz reuniões. E um dos assuntos tratados foi esse problema que houve no São Luís, certo? No Cláudio Parque. E essa questão de reuniões, de tratativas, de querer indenizar todos, eles inclusive fizeram várias reuniões com as pessoas que foram lesadas. Então, várias reuniões. E até a última pessoa foi feita a indenização. Então, isso eu posso atestar, eu posso confirmar, porque eu acompanhei. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. O lado
esquerdo, ou seja, do lado oposto do acidente, foi colocado, pelo menos está indicado nos autos, há depoimentos nesse sentido, que foram feitos, desculpe, eu não sei se o termo técnico é esse, mas reforço de vigas, né? E de certa forma, reparos ou troca do telhado, tá? E esses reforços de vigas, eles trazem algum inconveniente para os locais, para o local onde ela passa, onde ela tem que ser reforçada? Pronto, Excelência, a dimensão do serviço que foi executado, eu não tenho conhecimento, até porque a empresa indenizou o condomínio. Então, a obra de reforma foi elaborada pelo condomínio. Então, assim, eu não vou poder entrar em detalhe no assunto porque eu não tenho conhecimento. Certo. Então, assim, para poder eu dar então, a Lotil não executou a obra, ela indenizou. Indenizou. A obra de modernização mudou tudo lá, mudou. Se olhar uma foto, tem no processo. Se você ouvir uma foto antes e uma foto depois, o condomínio é outro. Ele modernizou todo, fez várias obras. Mas a minha pergunta é, a Lotil não executou, ela indenizou o condomínio que fez. Sim, com toda certeza. Entendi. Doutor Pedro Franco, perguntas? Pois não. Vanessa, por todo esse estudo que vocês fizeram, né, que você relatou aí, pelo que foi constatado, até pelo que você já respondeu, é possível, de fato, constatar que não seria possível, em decorrência do desabamento que aconteceu do lado direito, ter atingido lojas do lado esquerdo? Você consegue constatar isso daí? Perfeito, doutor Pedro. É o seguinte, quando aconteceu o ocorrido, você perceber, foi desmoronar apenas uma região. O impacto desse desmoronamento não causou maiores danos para a vizinhança mais longe. Imagina o seguinte, a estrutura são 2 blocos. Do primeiro bloco que ele faz parte, ocorreu alguns danos. Na outra parte, já estava distante do ocorrido. É tanto que corrobora isso, que as outras lojas, inclusive a de baixo, não teve nada. Quando ocorre o desmoronamento desse, de acordo com a distância, as lojas não vão sendo atingidas, entendeu? Então, por isso que só indenizou as próximas, que foram as que realmente tiveram danos. Inclusive, a outra loja são estruturas diferentes. O telhado dele é diferente, são estruturas, é como se fossem 2 blocos. Perfeito. Você tomou conhecimento ao longo dessas reuniões, desses acordos que foram feitos, de alguma loja desse lado do shopping, né, quando você olha da rua, do lado esquerdo, tendo algum tipo de indenização, tendo algum tipo de prejuízo em decorrência desse incidente ou não? Nem indenização houve do outro lado, nem muito menos pleito de nenhum proprietário, nem de ninguém do outro lado. Sempre a tratativa foi com o bloco de cá, porque foi o bloco que ocorreu o problema. Do outro lado, não chegou a ter nenhum dano. Então, é tanto que nenhum proprietário reclamou de nada do outro lado. E estranho até, tanto tempo depois, começar a ter, né? Enfim, cabe a mim. Perfeito. E só uma última pergunta, em relação a esses danos que teriam sido sofridos pela autora, a senhora Maria Regina, você tomou conhecimento antes da ação de algum pedido dela ou só depois que teve conhecimento dessa ação? Nunca tive nenhuma reclamação do outro lado, nem dela, nem nenhum outro proprietário. Nem antes, nem depois dessa ação, só a dela, né? Perfeito. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor, o senhor tem perguntas, doutor? Por favor, pode fazê-las. Doutora Vanessa, foi feito algum reforço estrutural, um pilar, dentro da sala da dona Regina ou do lado esquerdo? Não tenho conhecimento. A Excelência perguntou isso também. Eu não tenho conhecimento de detalhes do que foi feito. O tipo de serviço eu não tenho conhecimento. Por conta que a gente indenizou o condomínio e as obras, toda de modernização foi feita pelo condomínio. Então, não posso prestar isso ao senhor. Conhecimento de qual parte do telhado que foi executado? Não tenho conhecimento. Como eu disse, todo o serviço eu não tenho como ir nos detalhes porque eu não acompanhei. A empresa indenizou o condomínio
O condomínio A fez senhora- as obras, então eu não tenho como precisar. A senhora tem conhecimento de qual parte da fachada foi executada? Pelo condomínio, Que tenha sido executada ou pelo condomínio ou pela Lotil. se o Mas senhor que tenha via sido a foto, executada. se o senhor via a foto do antes e depois, o condomínio é totalmente outro, foi modificado o prédio todo, a fachada é totalmente outra. O condomínio reformou ele todo. Se a senhora teve conhecimento de todo o aspecto técnico depois, a senhora teve conhecimento de que o telhado foi feito, a fachada foi feita, por que não teve conhecimento especificamente apenas dos pilares, do reforço estrutural, Nós, que é justamente a nós parte técnica? porque nós tratamos até a solução. A solução foi indenizar o condomínio e os proprietários. O que foi feito, a partir do momento que indenizou, que terminou o acordo, que eles começaram a fazer o serviço de modernização, isso aí não é mais conhecimento. Entendi. Satisfeito disso. Excelência. Excelência? Excelência? Pois não? Eu posso fazer uma observação? Pode. Eu só queria deixar claro ao senhor, o senhor no início o senhor começou a dizer que eu iria ser ouvida como informante, como eu disse, eu presto serviço para a Lotil, eu queria só dizer o que é que eu faço para a Lotil hoje. Eu moro em Natal, o condomínio aqui que eu moro tem alguns apartamentos da Lotil. Então, eu intermedio quando tem alguma visita, alguma coisa do tipo, sou eu que faço a intermediação com a Lotil, tá certo? É esse tipo de serviço que eu presto. Perfeito. Muito obrigado, agradeço a sua participação, né? E vou retirá-la da sala. Com prazer. Tudo bem, igualmente. Senhores, os depoimentos, a única testemunha rolada foi inquirida. Nós vamos declarar encerrada, né, a produção de provas. Mas antes de prosseguirmos, eu não tentei no começo, porque o doutor não havia chegado ainda. Não há nenhuma possibilidade de acordo de composição? Estamos aguardando qualquer proposta da Lotil, desde o início. Não, doutor, eu sei, doutor. Não há possibilidade, então, né? Então, vamos passar, vamos adiante. Vamos adiante. Eu vou pedir ao secretário que faça a leitura da ata da audiência, por gentileza. Estou acompanhando aí, doutor. Pode aumentar um pouco a fonte? Aqui. Aumenta mais. Aumenta a tela. Eu lembro aqui mesmo. Basta aumentar, tá? Tá no Zoom, perfeito. Vamos lá, subindo, Pitágoras. Vamos começar. Vamos lá. Vamos, Pitágoras. Pode, doutor. Ótimo, perfeito. Maria Regina Salles Sampaio, Getúlio Marcelo Durante Lima, OAB 12.598. Lotil Construções e Corporação Limitada S.A., Nilda Justina Ferreira, Pedro Henrique Franco de Carvalho, OAB Ceará 30.267. Correto? Correto, continua. Se eu tiver alguma observação, fazem. Tá. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal do Estado do Maranhão, e horário designado pelo despacho GEP, presidida pelo Dr. Gervásio Otávio Santos Júnior, juiz de direito titular da Sexta Vara Civil, acompanhado dos servidores Geisa Cristina Leite de Oliveira e Pitágoras Leite, atuando como moderador e secretário da presente audiência. Presente na sala virtual, o perito, a autora e aqui, doutor. A autora, Não. seu advogado. Não. Presentes na sala virtual, a parte requerida. A parte requerida. Seu advogado.
seu advogado e o senhor perito. e o senhor perito. Ponto. Ponto. Não, calma. Ponto. Pode falar. Presente Presente. na sala de audiências do juízo a autora, Sim. vírgula, inicialmente desacompanhada de advogado. Sim. Vírgula, considerando que este somente adentrou na sala de audiências quando aquela prestava depoimento. Vírgula, o que o impediu de fazer indagações ao perito quando este prestou os seus esclarecimentos. Ponto. O advogado da parte ré requeriu o prazo para juntar do estabelecimento que foi deferido 24 horas. Pode continuar. Vamos lá. Dando início ao presente ato, vou comunicar às partes sobre as particularidades dessa audiência, mas quais se encontraram. Em seguida, passamos por o depoimento do perito Jorge Crespo, 30 metros, CREA 5479D, da autora, do preposto da ré, e de uma testemunha arrolada pela parte ré. Ou seja, Vanessa Brito, pessoa de Lucena. Preservando-se a formalidade do ato. Ok, doutor? Ok. O link da audiência será disponibilizado pelo canal do YouTube deste juízo, aqui segue o canal, cujo endereço específico do ato será disponibilizado pela Secretaria Judicial por meio de certidão. Alegações finais pelo prazo de 15 dias, o prazo comum de 15 dias, ok? Ok, doutores? Ok. Então, vamos escolher agora o aceite dos senhores. Ok. Vamos lá. Eu pergunto ao advogado da parte autora se concorda com os termos da ata. Concordo com os termos da ata. Eu pergunto ao advogado da parte ré se concorda com os termos da ata. Concordo, excelência. Perfeito. Assim, diante da informação prestada pelos senhores que concordam com os termos da ata, eu declaro encerrada a presente audiência de instrução e julgamento, lembrando que as partes terão 15 dias para a apresentação de alegações finais, em prazo comum, né? E determino o encerramento da gravação da audiência. Senhores, muito obrigado por tudo. Desculpem aí as dificuldades inerentes do próprio, mas apesar de tudo, acabou funcionando bem, né? Com certeza. Obrigado, excelência. Desculpa qualquer coisa.